O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e mais uma vez aqui com você no nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Sempre muita alegria da nossa parte. E para você que já conhece o nosso canal, muito obrigada pelo carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira. Meus queridos amigos, hoje nós vamos trazer a aula de número 58, a aula teórica, onde nós vamos abordar como dialogar com espíritos em situação de licantropia, de zoantropia ou ovoides. Então, como será que nós podemos dialogar com espíritos nessa condição? Lembrando que nós vamos ver nos slides subsequentes o que significa um espírito em condição de licantropia, zoantropia ou ovoides. Então vamos iniciar a nossa aula. O diálogo difere um pouco dos casos de deformação perispiritual. Lembram que na aula passada, na aula teórica, nós vimos como dialogar com espíritos que trazem deformação no seu corpo perispiritual. E no caso de licantropia, zoantropia e ovoides, também existe uma deformação no corpo perispiritual. Porque licantropia são aqueles espíritos que chegam com a forma perispiritual de lobos. Zoantropia, qualquer forma animalesca que não a do lobo. E ovoides, quando o corpo perispiritual está no formato de um ovo, por isso ovoide. Então, nós estamos aqui dizendo que o diálogo nesses casos, embora seja de deformação perispiritual também, difere um pouco daquilo que nós vimos na última aula teórica. Embora a sugestão e o hipnotismo continuem a ser as técnicas indicadas para esses atendimentos. Quando nós vimos deformação perispiritual, nós vimos que a técnica da sugestão e do hipnotismo são duas técnicas utilizadas, e nós vamos utilizar também aqui, mas só que com algum detalhamento maior. O processo de modelagem do perispírito para formas animalescas é designado de zoantropia, em demonstração de profunda degradação moral e espiritual. Pode dar-se
por vontade do próprio espírito que quer ser visto de tal forma como um animal, ou por ação de espíritos maléficos, treinados em hipnotizar ou magnetizar suas vítimas, atuando em suas mentes e manipulando com habilidade a vontade do espírito a ser sugestionado. Então, o próprio espírito pode querer moldar e plasmar a sua forma física para a forma de um animal, ou uma outra inteligência desencarnada atua sugestionando e hipnotizando a vítima para que a vítima se veja com a forma de um animal. Então, pode ser uma indução da sua própria mente ou de uma mente exterior. Mas, quando ele assume uma forma de animal, qualquer que seja ela, que não a forma de um lobo, nós chamamos de zoantropia. E quando é a forma de um lobo, como há uma terminologia específica, chama-se licantropia. A vítima, em função de uma fragilidade emocional decorrente de culpas e outros remorsos, aceita a influência hipnótica e opera em seu próprio perispírito as deformações sugeridas. Nesse momento, adota a forma e as características de um animal, chegando mesmo a perder a fala, sendo normalmente segregado do convívio com espíritos na condição humana natural. Quando o espírito adota a forma de um lobo, conquanto também se trate de um caso de zoantropia, a terminologia usada é licantropia. Importante destacar não significar a zoantropia ou licantropia ter o espírito humano virado animal, como na metempsicose defendida pelos budistas e hinduístas. Aqui o espírito continua sendo um ser humano, mas tão somente a sua forma perispiritual fica degradada, como resultado do efeito hipnótico de operadores das trevas. Então, aqui nós estamos falando que o processo de indução hipnótica que causa deformação para o aspecto de animal pode ser tão profundo, tão profunda essa influenciação e hipnose, que o próprio espírito, ele para de falar, tal qual o animal, e muitas das vezes ele não consegue mais nem raciocinar com clareza e lucidez como o ser humano o faz. Fica com o seu raciocínio dificultado, limitado, fragmentado, exatamente como os animais. Chegam nas reuniões mediúnicas, uivando, fazendo os sons eventualmente emitidos por aquele animal que ele se vê, imagina-se com garras. Então, esse processo é um processo que pode chegar na mediúnica já numa situação completa, onde ele já está totalmente transformado para um aspecto animalesco, de um animal, ou pode estar nesse processo, às vezes chega ainda meio com a sua forma perispiritual, meio humana, meio animal. Às vezes ele ainda consegue conversar, dialogar, e outras vezes ele já está num estado tão avançado que ele não consegue sequer dialogar. Então, varia, mas todas as vezes que o espírito se mostra na reunião mediúnica com a sua aparência física de um animal, vejam que nós não entramos ainda nos ovoides, tá? Estamos falando da licantropia e da zoantropia. Cessando o efeito hipnótico, retoma o espírito à sua forma humana. Na literatura espírita, encontramos algumas citações de zoantropia e de licantropia, como em Libertação, quando André Luiz descreve um caso de julgamento realizado na sede dos dragões, momento em que vários espíritos sofredores são levados de modo arbitrário para uma condenação coletiva. Aqui eu destaquei o quê? Cessando o efeito hipnótico, retoma o espírito à sua forma humana, porque o espírito é humano. Ele não é um animal. Então, se ele está sob o efeito hipnótico,
A partir do momento que aquele efeito pernicioso cessa e que o espírito se percebe e se reconhece um ser humano, ele assim pensa, ele assim passa a se ver e, consequentemente, ele plasma no seu corpo perispiritual a forma humana. Percebam, portanto, que tudo decorre do próprio espírito. Ou ele aceita uma hipnose positiva, ou ele aceita uma hipnose negativa. Mas não é o espírito exterior, seja encarnado ou desencarnado, que eu consigo atuar na forma perispiritual do outro. Não. Eu consigo atuar na mente. Eu influencio a mente, os pensamentos e os próprios pensamentos daquele espírito, influenciados por aquela entidade encarnada ou desencarnada exterior, imprime no seu corpo perispiritual a forma positiva ou negativa. Então, vamos ver qual é a situação que nos traz a literatura espírita lá no livro Libertação. Na oportunidade, o livro, a obra, menciona a situação de uma senhora que, na última encarnação, assassinou os 4 filhos pequenos e o esposo, tendo recebido como condenação a licantropia. Em decorrência do remorso e da culpa, a mulher facilmente acolheu a afirmação e adotou, por indução hipnótica, a forma de uma loba. Então, ela estava ali num julgamento, entre aspas, que não era um julgamento real, mas ela estava sendo julgada numa região das trevas, numa região trevosa, de espíritos de sofrimento e dor, uma região de sofrimento e dor, e lá aquele espírito intelectualizado que se auto-intitulava juiz, por isso que não era um julgamento real, porque não era ali, ela não estava tendo a oportunidade em nenhum momento de se defender, e nós sabemos que a espiritualidade superior não emite julgamento dessa forma, então ele ali colocou como se ele estivesse num tribunal, e ele, então, julgou e condenou esse espírito feminino, que havia, então, assassinado os filhos e o esposo. E, então, a culpa, a condenação dela foi que ela se tornaria, ela viraria uma loba. E aí foi havendo um processo hipnótico dizendo: você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba, você. Então, ela dizendo que ela tinha as garras, que ela tinha os dentes afiados, no sentido de que ela fosse absorvendo, acolhendo aquela sugestão, e aí, consequentemente, ela se viu movida pela culpa, então ela começou a plasmar, em função da aceitação hipnótica, no seu corpo perispiritual, a forma de uma loba. Então, percebam aí claramente a influência de uma mente sobre a outra. Portanto, enquanto a criatura encontrar-se em desalinho com as leis divinas e com o seu interior, retratando erros e equívocos, entrará em sintonia com a espiritualidade inferior e será facilmente sugestionada em ações hipnóticas. Outro caso interessante pode ser encontrado na obra Nos Domínios da Mediunidade, em caso de obsessão grave, quando uma senhora encarnada, dominada e hipnotizada por espírito obsessor, ligado a ela por vínculos negativos do passado, cai e se debate no chão, à semelhança de um ser irracional, uivando como uma loba ferida e adquirindo o aspecto animalesco. Percebam, portanto, aqui que ela estava encarnada, mas sob a influência de um processo obsessivo, e o processo obsessivo atua sobre a mente da pessoa, da vítima. Então, ela estava ali envolvida, praticamente subjugada por aquele espírito obsessor. Então, ela cai e ela fica ali adquirindo o aspecto animalesco, como se fosse uma loba, e uivando. Percebam também ali um processo de licantropia, na verdade, porque tem essa terminologia, mas não deixa de ser zoantropia também. Então, ali no caso de licantropia, com uma pessoa encarnada.
O espírito, quando em desequilíbrio severo, absorto em um monoideísmo grave, dá início também a um processo de retração do perispírito, comprometendo dolorosamente as suas funções. Se o corpo perispiritual reflete a condição mental do espírito, encarnado ou desencarnado, então, em função daquela monoideia, daquela condição que ele se impõe de aprisionamento, o perispírito vai começar a retratar, vai começar a retrair-se e vai, portanto, apresentar aquela retração externa. Então, quem olhar para aquele espírito vai ver aquele perispírito comprometido em função daquela problemática que está na mente, no espírito. E aí, então, nós vamos começando a abordar a questão dos ovoides. Falamos o que é licantropia e zoantropia. Eu sei que você está pensando como é que nós vamos tratar. Calma, como é que nós vamos dialogar? Vamos chegar lá. Vamos primeiro explicar como opera a situação para que nós possamos entender como nós vamos solucionar a situação. O caso dos ovoides, quando o espírito, então, absorvido numa ideia fixa, ele perde o contato com o meio externo, com as pessoas, ele fica absorvido naquele seu mundo interior, em função das suas dores, dos seus problemas, dos seus ódios, das suas vinganças, e ele vai, então, como ele para de interagir com o meio externo, ele causa uma retração do seu corpo perispiritual, que fica ali com a forma como se fosse um ovoide, um ovo. Por isso, forma ovoide. Então, é o caso dos chamados ovoides, muito bem descrito pelo espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ensina. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto de calculada atenção e, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo. Então, eles não percebem mais o que está acontecendo ao redor, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, ou seja, transformações no veículo espiritual, no perispírito. Então, modificando o perispírito, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides vinculados às próprias vítimas, que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação. Então, esses espíritos na condição ovoide, eles são colocados, atraídos para determinados espíritos que estão passando por processos de obsessão e, em função da semelhança de pensamentos, de inclinações, existe ali uma imantação do espírito ovoide com o perispírito da vítima. E, em função disso, aquele ovoide fica ali sugando as energias do espírito, que é a vítima, e vai minando as suas energias e vai adoecendo esse espírito. Então, os espíritos ovoides, eles também estão ali absorvidos em si mesmos, eles nem percebem o que está acontecendo, eles nem sabem que eles estão sendo usados como parasitas de espíritos encarnados ou desencarnados, eles não percebem isso. Então, eles são, na verdade, comandados por espíritos trevosos que cuidam desses espíritos ovoides como mecanismos como instrumentos de obsessão. Então, eventualmente, eles vão chegar na mediúnica também, na condição de ovoides. Então, eles vão estar ali absorvidos nas suas ideias, eles não vão entender o que está acontecendo, mas eles, ao mesmo tempo que eles não entendem com clareza, eles percebem as energias, eles percebem as vibrações. E a depender da autoridade moral, de do qual espírito está atuando sobre eles, eles conseguem ouvir aquilo que está sendo dito. E é exatamente o que vai acontecer, o que precisa acontecer
para que o espírito na condição de ovoide, ele possa sair dessa condição, ele possa então começar a trabalhar e plasmar uma forma perispiritual diferente. Mas no caso dos ovoides, eu já adianto que é mais lento, porque a consciência daquele espírito aí está ainda mais comprometida. Então, muitas das vezes, esses ovoides precisam de vários e vários meses, dias, às vezes até anos, de tratamento intensivo nas colônias espirituais, como se fossem câmaras de tipo de maternidade para crianças recém-nascidas, que ficam ali numa incubadora durante um tempo necessário para ajudar no desenvolvimento da criança. Pois é, esses ovoides também ficam em algo similar, para você entender, uma analogia, mas ficam ali também recebendo várias energias, fluidos, magnetização, para que eles comecem a receber e a voltar para a sua forma humana. Então, não é rápido assim. Normalmente, os casos que chegam às reuniões mediúnicas e que nós conseguimos, com o diálogo, reverter, são casos mais suaves, onde os espíritos estão ainda começando um processo de retração perispiritual. E conseguem nos ouvir, conseguem ser amparados e conseguem ir voltando à sua forma física. Mas os casos onde eles já estão em completa forma de ovoides, não é tão rápido assim. Pois muito bem. Para que se possa reverter o quadro de deformação do perispírito e resgatar estes espíritos que chegam mesmo a perder a consciência de sua identidade, é indispensável a cooperação da espiritualidade amiga e mais evoluída, por meio de recursos magnéticos, prece e essencialmente amor. Então, não é só o nosso diálogo ali que eu vou conseguir com que o corpo perispiritual desses espíritos retome a sua forma humana. O comprometimento é maior. Então, nós vamos precisar da espiritualidade superior, evoluída, porque ela é que, na verdade, vai manejar os recursos necessários para esse processo. Nós estamos ali tendo uma singela contribuição, mas o trabalho é praticamente todo feito pela espiritualidade. Nesses casos, o ectoplasma, que eventualmente possa ser doado pelos médiuns de efeitos físicos, será também utilizado, ajudando na recuperação da forma humana. Quanto mais ectoplasma houver naquela reunião mediúnica, mais transformações ou mais rapidamente se consegue fazer com que o espírito retome a sua forma humana. Claro que tem todo o trabalho ali de indução e hipnose. Quanto menos ectoplasma, mais lento será este processo, pelo menos ali, naquele momento. O dialogador realizará, então, o processo hipnótico, tal qual eles sofreram, mas ao reverso, agora com sugestões positivas, afirmando, por exemplo, você é filho de Deus, nascido para a felicidade e para o amor. Sabemos que os animais também são filhos de Deus, mas você não é um deles. Você não tem garras, você não tem dentes afiados, você não tem pelos compridos. Você não é um ovoide, você é um ser humano. Você tem um corpo perfeito. No caso de ovoides, você tem braços, você tem dedos. Caso de zoantropia também. Você não tem garras. Você tem braços, dedos, pernas. O seu rosto não é de um animal, é de um ser humano. Você não tem dentes afiados. Então, nós vamos ali o quê? Mostrando para ele, induzindo por sugestão hipnótica, que ele é um ser humano. Você tem um amparo de Deus, você foi trazido para ser auxiliado em sua recuperação. E repita,
Você não é um animal. Você é um ser humano. Deus ama você e você é um ser humano. Repita, repita, para que o espírito ele capte, porque no primeiro momento ele está ali num estado quase que de inconsciência. Então precisa repetir, repetir, para que ele possa começar a assinalar aquela indução. E a indução negativa ela é repetida. No caso da loba, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. Repete. Então, nós temos que repetir a indução positiva. Você é um ser humano, você não é um animal. Você é amado por Deus, você não é um ovoide, você tem um amparo de Deus. Você é muito amado, você é um ser humano. Então, repetição disso exatamente para que com essas sugestões positivas o espírito possa ouvir e possa, com isso, reverter a, a, a deformação perispiritual. Terezinha Araújo também orienta poder o esclarecedor sugerir ao espírito lembranças de sua infância, de seus pais, talvez até fazê-lo lembrar da luz do sol e do azul do céu, flores e pássaros. São emoções básicas que podem despertar sua condição humana e espiritual. Então, isso no livro Conversando com os Espíritos, na reunião mediúnica. Interessante aqui é que há espíritos que, num primeiro momento, eles estão tão comprometidos na sua consciência, que eles não conseguem nem lembrar que eles são seres humanos, que um dia foram. O que dirá lembrar da sua infância, dos pais? Isso ainda é um segundo momento. Então, normalmente, nós utilizamos primeiro a afirmação de que você não é um animal, é um ser humano, como filho de Deus, você está na condição humana, para que ele se entenda e se perceba homem, ser humano. Depois disso, aí você passa para esse segundo momento, no sentido de ajudá-lo a lembrar que homem ele é, que ser humano ele é, quais são as suas lembranças, quem são os seus amores, quem são os seus pais. Então, nós vamos ali aí nesse processo para que ele possa se conhecer, porque ele, depois de uma determinada situação de licantropia ou zoantropia ou ovoide por muito tempo, ele não sabe mais nem quem ele perde a sua identidade. Então, nesse primeiro momento, mesmo ele se vendo como homem, talvez ele não saiba que tipo de homem ele é. Então, nós vamos, então, utilizar essas lembranças, puxar isso dele, sugerir essas lembranças e pedir o auxílio da espiritualidade para que ele possa se reconhecer como homem e reconhecer a sua história. A partir daí, então, o espírito vai acatando a nova sugestão ministrada, mudando o seu pensamento e imprimindo no perispírito, novamente, a forma humana. Nesse momento, percebe o dialogador que a entidade passa a assumir atitudes mais humanas, demonstrando o êxito do atendimento, porque ele vai deixando de agir como animal, ele vai, então, muitas vezes ele já chega com as mãos assim, como se ele fosse um animal, então ele já vai ficando com as mãozinhas normais, a própria fisionomia já não é mais de uma fera, dependendo do animal. Então, o dialogador vai percebendo pelos trejeitos do espírito que ele já não está mais se vendo ou se sentindo na condição de um animal ou de um ovoide. O perdão também se mostra necessário, pois a vítima precisa deixar a culpa e seguir em frente, principalmente nos casos de zoantropia, licantropia, onde normalmente, em função da influência desses outros espíritos intelectualmente, que utilizam sua intelectualidade para o mal, intelectualmente desenvolvidos, mas moralmente pouco desenvolvidos, em função da culpa que eles realmente colocam na condição dos espíritos nessa situação, nós precisamos reverter isso. Porque se ele continua se vendo
de uma forma tão negativa, com culpa, como sendo a pior das criaturas, ele não vai querer, ele não vai, na verdade, se permitir se ver de outra forma. Ele vai dizer, não, eu sou uma loba mesmo, eu sou um jacaré, eu sou uma cobra, eu sou um sapo, enfim, eu sou um animal, eu não mereço nada disso, não mereço o amor do Pai. Então, nós precisamos trabalhar também o perdão, o auto-perdão, para que ele possa deixar essa culpa no passado e seguir em frente, quebrando, portanto, a sintonia vibratória negativa que alimenta a metamorfose do perispírito, porque tudo decorre da sua própria mente. É a culpa que alimenta aquela metamorfose perispiritual negativa. Então, vamos trabalhando, além de outras problemáticas, mas a culpa é grande parte desse processo. Então, vamos trabalhar a culpa com auto-perdão, para que ele possa, então, atuar sobre o seu próprio corpo e voltar à sua forma normal. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos, mais uma vez, terminando aqui uma aula teórica para você, super importante essa aula, porque é um caso que sempre não, mas vocês vão vivenciar certamente essa situação nas reuniões mediúnicas. É importante nós estarmos preparados para lidar com esse tipo de diálogo. Meus queridos amigos, segue aqui para você os nossos contatos, nossas redes sociais. Você já conhece, já sabe como nos encontrar. Só lembrando de buscar o estudo que você quer no nosso canal, através das playlists. Qualquer dúvida, envie também para o e-mail evne@ceonline.org.br. Temos o nosso WhatsApp, Telegram, enfim, temos inúmeros meios de comunicação que você pode nos achar. E não deixe de conferir os outros cursos que nós disponibilizamos para você. Meus queridos amigos, se você gostou da nossa aula, eu agradeço muitíssimo e peço a gentileza de curtir. É sempre importante para divulgar o canal. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, vamos responder para você. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.